Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem inflamar o meu ser, vem renovar o meu canto, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem nos unir no amor, vem escutar nosso pranto, vem, 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 Espírito Santo, vem. Como agradecer por todo o bem que fizeste a mim, que eu não mereço, mas vem do teu imenso amor por mim. Nenhum coro de milhões de anjos possa exprimir a gratidão pelo que sou e ainda espero ser, com minha vida em ti. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelo bem que nos fez com teu sangue, curou-me teu poder, restaurou-me. A Deus demos glória pelo bem que nos fez. Posso eu viver sempre assim, a te louvar e bem dizer, meu tributo de amor foi por sua morte na cruz. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, meu querido irmão, minha irmã, a mais um retiro promovido pela comunidade Bom Pastor, para juntos compartilharmos a palavra de Deus e alimentarmos a nossa alma e recebermos do Espírito Santo direção para esses nossos dias. A palavra de Deus é fiel, ela é verdadeira em todo tempo, também nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando, tempos de tamanha confusão, em tantos níveis diferentes. A palavra do Senhor é luz para iluminar os nossos passos. Portanto, vamos acender essa lâmpada diante dos olhos da nossa alma, vamos ouvi-la, vamos perscrutá-la, para receber dela orientação e discernimento. Discernimento significa saber separar, apartar aquilo que é bom daquilo que não é, aquilo que é verdadeiro daquilo que não é. Muitas vezes as coisas chegam a nós misturadas, embrulhadas no mesmo pacote, e é preciso discernir, separar, ficar com aquilo que é bom e deixar ir embora aquilo que confunde, aquilo que não é claro, aquilo que não vem de Deus. Que a palavra do Senhor seja também para nós nesses dias fonte de discernimento, para as notícias que ouvimos, para as situações que nós vemos acontecer em um momento tão diferente do mundo e da nossa nação. Que a palavra do Senhor seja essa espada de dois gumes que separa, que distingue tudo aquilo que nós recebemos nos nossos sentidos, para que seja plantado, semeado em nós somente aquilo que vale a pena. Convido você a nós pedirmos que o Pai nos encha mais uma vez com as luzes do seu Espírito Santo, que o Espírito Santo glorifique Jesus em nós enquanto ouvimos a sua palavra, que o Espírito Santo que inspirou essa palavra abra os nossos olhos para que nós sejamos capazes agora de ouvi-la e acolhê-la no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão querido, minha irmã, o tema do nosso retiro é encontrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 21. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22, e nós vamos começar a ler juntos a partir do versículo 15. O tema do nosso retiro é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não cometer injustiças, atribuindo a alguém algo que não lhe é devido. Isso é injustiça, quando você dá a alguém algo que não lhe é devido, pois não queremos ser injustos com o Senhor, nem com aqueles que estão ao nosso lado. Por isso precisamos aprender a discernir, a distinguir o que é de César, o que é de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 15, a palavra começa dizendo assim: reuniram-se então
os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos, que disseram a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição na moeda? De César, responderam-lhe. Disse-lhe então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração, e deixando-o, retiraram-se. Irmãos, acredito que vale a pena a gente reler esse trecho, pegando em cada parte dele algum detalhe precioso que pode escapar ou ficar escondido. A Escritura começa dizendo que os fariseus se reuniram para decidir o modo de surpreender Jesus com as suas próprias palavras. Ou seja, eles queriam criar uma armadilha para Jesus e comprometer Jesus com alguma coisa que ele próprio dissesse. A gente sabe que no tempo de Jesus havia muitos partidos entre os hebreus, os judeus, e cada um desses partidos tinha as suas posições religiosas e também políticas. Os fariseus, que no fundo eram aqueles mais próximos de Jesus, eram homens muito observantes da lei. Eles queriam praticar a lei de Moisés em todo rigor e cobravam do povo que praticasse a lei em todo rigor. Os fariseus consideravam que se todo o povo de Israel cumprisse a lei à risca, o Messias chegaria e libertaria o povo de Israel da opressão dos romanos. Portanto, os fariseus eram, do ponto de vista religioso, muito observantes, muito severos em cumprir a lei, e do ponto de vista político, eram muito contrários ao domínio dos romanos, e desejavam muito que esse domínio acabasse, de alguma maneira. Como sabiam que, do ponto de vista militar, isso era muito difícil, eles esperavam uma intervenção de Deus chegando pelas mãos do Messias de Israel. Havia outros grupos, havia o grupo dos saduceus, que normalmente eram pessoas da aristocracia e também sacerdotes do templo de Jerusalém. Do ponto de vista religioso, teológico, eles eram muito apegados à Torá, aos 5 primeiros livros da Bíblia, e não davam atenção bastante para os demais escritos da palavra de Deus. Consideravam que a lei de Moisés, o Pentateuco, isso sim era importante, o resto não era tão importante. Por isso, eles acabavam negando algumas realidades que aparecem em outros escritos. Por exemplo, a existência dos anjos. Por exemplo, a retribuição de Deus pelas justiças e injustiças cometidas pelos homens após a morte e após o julgamento. Como essas coisas não são claras no Pentateuco, eles não as aceitavam. Do ponto de vista político, esses homens eram muito próximos dos romanos,
porque eles tentavam manter alguma forma de equilíbrio e, é claro, tentavam tirar vantagens disso. Havia os essênios, que eram um outro grupo, que, do ponto de vista religioso, reprovava a corrupção dos outros israelitas e, de modo especial, a corrupção dos sacerdotes. Os essênios não participavam dos sacrifícios no templo. Os essênios seguiam um outro calendário. Os essênios faziam outros tipos de oração. Eles não se envolviam com o culto do templo, que eles consideravam manchado pela hipocrisia e pela corrupção dos sacerdotes. Do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, os essênios eram apolíticos, não queriam se envolver em nada disso. Havia, como nós vemos aqui, os herodianos, que não eram um grupo especificamente religioso, mas era o grupo dos partidários que sustentavam a dinastia dos reis Herodes, que eram uma família que mantinha o reinado entre os judeus, mas era um reinado muito frágil, porque era uma família que misturava a ascendência judia com a ascendência gentia. Portanto, os judeus não olhavam para eles com bons olhos, mas era gente muito bem vista pelos romanos. Então, do ponto de vista religioso, eles tinham atitudes que agradavam os judeus. Por exemplo, Herodes mandou reconstruir e embelezar o templo de Jerusalém. O templo nunca teve tanta suntuosidade como naquela ocasião, mas era gente de vida bastante desregrada e cujo interesse era eminentemente político, manter o reinado de Herodes e as alianças com Roma. Você pode imaginar que essa gente toda não se dava muito bem, viviam em disputas, não se suportavam muito. A sorte de um seria a ruína de outro. Assim era, um ambiente de muita hipocrisia, de muita falsidade, um ambiente de alianças e de privilégios. Essa gente não se dava bem. Mas olha que coisa interessante, aqui em Mateus 22, a partir do versículo 15, se diz que os fariseus e os herodianos foram até Jesus e entraram em acordo para colocar Jesus, a gente diria na nossa língua, numa sinuca. Parece que as coisas não mudam muito, não é, irmãos? Nós também vivemos em tempos muito delicados, de alianças complicadas, de posicionamentos políticos, religiosos, ideológicos, polarizados, difícil convivência. Porém, também de vez em quando vemos pessoas muito diferentes que de repente conseguem encontrar interesses comuns. Olha, e parece que algumas coisas não mudam. Sabe por quê? Porque o coração do homem é esse. O Papa São João Paulo II alertava às vezes os bispos a respeito de uma expressão que nós usamos muito, o homem de hoje. E o Papa dizia, cuidado com essa expressão, o homem de hoje, que pode nos dar a impressão de que o homem de hoje tem privilégios que os de ontem não tinham, merece coisas que os homens de ontem não mereciam, ou que o homem de hoje é incapaz de encontrar a Deus. Os homens de antigamente sim, mas o de hoje não. E o Papa João Paulo II dizia, o homem de hoje é igual ao homem de sempre. É um homem de coração que só descansa quando encontra a Deus. É um homem de coração enganoso, que precisa reconhecer que o seu coração sem Deus é capaz das coisas mais ruins, mas o seu coração renovado por Deus tem um potencial imenso de fazer o bem. Irmãos, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos algumas situações que não são tão diferentes das que a gente vive hoje.
Normalmente na missa, quando nós lemos o Evangelho ou uma das leituras, nós começamos dizendo assim: naquele tempo. Só que a gente ouve histórias que aconteceram naquele tempo e que são muito parecidas com as histórias que a gente conhece no nosso tempo. Aqui nós vemos fariseus e herodianos, pessoas que não se suportavam, pessoas que tinham interesses opostos, pessoas que tinham visões de mundo diferentes, se juntando para criar problemas para Jesus. E quando eles vão a Jesus, eles começam elogiando, cercando Jesus com palavras verdadeiras, mas que nos lábios deles eram cheias de hipocrisia. Jesus, mestre, nós sabemos que és verdadeiro, fato, e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, fato, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens, fato. Mas eles usam toda uma série de palavras elogiosas para tentar envolver Jesus em algo no qual Jesus jamais seria envolvido, que é a vaidade, para então dar o bote, como a gente falaria. Irmãos, assim também ainda hoje acontece. Como às vezes nós torcemos até a verdade em nome dos nossos interesses. Como nós às vezes, com segundos interesses, com segundas intenções, nos aproximamos uns dos outros, insuflando palavras para gerar vaidade, para quem sabe trazer o outro para o nosso pensamento, para o nosso partido. Olhem, nós poderíamos imaginar, a situação lá no tempo de Jesus está parecida com a situação política hoje, mas a gente não pode olhar só para fora, a gente também tem que olhar para dentro. Não é que a gente faz às vezes parecido com esses homens? A nossa capacidade de manipular as pessoas através de palavras, de atitudes, sabendo onde a gente quer chegar, a nossa capacidade de fazer tudo isso é muito grande. Abençoado é o homem que não é pego de surpresa pelos enganos do próprio coração. Como a gente precisa viver essa graça do autoconhecimento, que para um discípulo de Jesus é indispensável. Reconhecer que às vezes somos movidos por segundas intenções, reconhecer que às vezes torcemos as palavras ou as situações por causa dos nossos interesses. Ser capaz de perceber isso, não só quando é feito por alguém lá na televisão, mas também quando é feito pela gente. Esse é um grande desafio. Um pouquinho dessa história do Evangelho também tem a ver conosco. Um autor francês muito conhecido e muito respeitado disse um dia que o grande drama do nosso tempo é que os homens de hoje, os homens do nosso tempo, perderam a capacidade de reconhecer o pecado. Então, um teólogo bastante mais realista retrucou esse homem dizendo: isso é meia verdade. Os homens do nosso tempo, portanto nós, continuam sendo capazes de reconhecer o pecado que há no outro, mas se tornaram incapazes de perceber o pecado que carregam dentro de si mesmos. Essa é a verdade mais pontual, mais verdadeira. Irmãos, nós vivemos num tempo em que nós aprendemos a lutar pelos nossos direitos, e é claro que não é algo absolutamente errado. Nós aprendemos a reivindicar, nós aprendemos a expor injustiças, mas corremos o risco de estar sempre muito conscientes só do mal que há no outro, e incapazes, cegados para reconhecer o mal que há em nós. Cada vez que a gente lê uma dessas passagens da Bíblia que mostram alguém que revela, o seu lado sombrio, o seu lado pecador, a sua natureza carnal,
a gente precisa olhar para essa pessoa como quem olha para um espelho. Não é que eu já vi, isso que eu estou vendo aqui, eu já vi aqui também. A gente vai se reconhecer muito mais. Os partidários de Herodes e os fariseus foram até Jesus dissimuladamente, manipuladoramente, e lançaram a Jesus uma pergunta: Senhor, é permitido ou não é permitido pagar um imposto a César? Se Jesus dissesse, não é permitido, César não é o nosso verdadeiro rei, ele é um invasor, os herodianos, os partidários de Herodes, mandariam chamar os guardas e prender Jesus, porque esse homem está se revoltando contra o poder do imperador. Se Jesus dissesse simplesmente, é claro que é correto pagar o imposto, afinal César é o nosso governante e portanto nós devemos pagar o imposto e sustentar as suas obras. Se Jesus dissesse simplesmente isso, os fariseus diriam ao povo: estão vendo? Esse homem que vocês pensam que é o Messias, na verdade ele é aliado dos romanos, que são os invasores da nossa terra. Olha que sinuca. O que Jesus iria dizer afinal de contas? Irmãos, na realidade, esses dois grupos de homens que tinham, cada um deles, as suas opiniões, as suas ideias, e não estavam dispostos de modo algum a revê-las, esses dois grupos de homens queriam manipular a situação, manipular Jesus, quem sabe usar Jesus como propaganda do seu grupo em detrimento do outro. E Jesus não se deixou envolver por isso. Assim também ainda hoje deve ser com os filhos de Deus. Simples como as pombas, mas perspicazes, atentos como as serpentes. A gente vive num mundo em que todos nós podemos ser envolvidos e manipulados e usados por um lado e por outro, ou como propaganda disso ou daquilo. Aqueles que são de Cristo vigiam, porque têm um compromisso muito mais profundo com o reino de Deus e com os valores de Deus, e não podem se deixar manipular. Jesus começa a dar a sua resposta, mas Jesus não diz nem sim nem não. Jesus pede uma moeda, e dão a Jesus uma moeda de um denário, que era o dinheiro que era usado no dia a dia no comércio, para se comprar comida e todo o resto das coisas. Jesus então pega um denário, que era cunhado com o rosto do imperador da época, e com o nome dele embaixo. E Jesus pergunta então para as pessoas que estão conversando com ele, de quem é a imagem e a inscrição nessa moeda? E as pessoas respondem, é de César. E então Jesus diz, pois bem, deem a César o que é de César, e deem a Deus, e só a Deus, aquilo que só pertence a Deus. Para nós pode ser uma resposta, por um lado, compreensível, mas um pouco enigmática. Para quem vivia no tempo de Jesus, era uma resposta clara. A palavra que Jesus usa é, de quem é a imagem que está na moeda? Essa mesma palavra aparece num texto da Bíblia, que todos os judeus do tempo de Jesus conheciam muito bem, e era uma palavra importante. Lá no comecinho da Bíblia, no livro do Gênesis, a Escritura diz que o nosso Deus nos fez à sua imagem e semelhança. É a mesma palavra. Portanto, quando Jesus pergunta qual é a imagem gravada nessa moeda, e eles dizem, é de César, e Jesus diz então, dai a César o que é de César, portanto, devolvam a César uma parte das moedas que vocês recebem dele. E quando Jesus diz, e deem a Deus o que é de Deus, Jesus está deixando claro, se a moeda tem a imagem de César,
vocês carregam em vocês a imagem de Deus. A existência de vocês, a vida de vocês, ela traz impressa a imagem, a marca de Deus. Vocês recebem dele, portanto, só a ele vocês podem devolver. Existe uma lealdade, existe um tributo que só pode ser pago a Deus, porque ele é o princípio e o fim último da nossa vida. Ele é o sustento primeiro e último da nossa vida. Se ele retira a mão, nós voltamos ao nada. Se ele retira o nosso respiro, nós voltamos ao nada. Portanto, é como se Jesus dissesse: olhem, se há moedas com a imagem de César impressa, é preciso que algumas dessas moedas voltem para ele. Portanto, façam voltar. Se vocês usam as moedas de César, façam voltar algumas para ele. É como se Jesus dissesse, de fato, se vocês estão envolvidos com as necessidades e as coisas desse mundo, é preciso que vocês saibam usá-las na medida certa, porque na nossa alma está impressa a imagem de Deus, e nós não podemos empenhar aos homens a lealdade primeira da nossa vida, que deve ser dada a Deus. Nós não podemos colocar nas mãos dos homens um tipo de esperança, que é a nossa esperança última, que é a que nos faz ficar de pé, e que só pode estar colocada nas mãos de Deus. Quando nós embolamos esse meio de campo, nós podemos correr o risco de nos tornar idólatras, dando a César o que é de Deus, ou seja, dando a um sistema político, dando a um sistema econômico, hipotecando a uma pessoa um tipo de lealdade, um tipo de decisão sobre a nossa vida e os nossos valores, que nós só podemos extrair de Deus, ou colocando nas mãos de uma pessoa, de uma instituição, de um grupamento político ou econômico, um tipo de esperança que nós só podemos ter sem sermos frustrados, se nós esperarmos de fato em Deus. O nosso mundo é um mundo que corre o risco de, por causa das suas muitas ideologias, deixar de devolver a Deus o que lhe é devido e lançar no chão das ideologias e dos interesses humanos moedas que de fato não são de César, porque não são moedas, são almas. Irmãos queridos, nós vivemos tempos muito difíceis, muito delicados, ouvimos tantas coisas, somos exigidos de todo lado nos posicionarmos. Quando você entra no Facebook, a primeira coisinha que você encontra lá é a pergunta: o que você está pensando? E aí a gente acha que logo tem que dizer um monte de coisas. A peneira de um cristão é a lei de Deus, é a realeza de Deus, é a soberania de Deus, e nada pode tomar o lugar dele, e nenhuma ideia pode tomar o lugar dele, e nenhuma ideologia pode tomar o lugar dele, e nenhuma pessoa pode tomar o lugar dele. A partir disso, nós construímos as nossas ideias, os nossos posicionamentos, nós escolhemos o que aceitar e o que rejeitar. Vigilância nesses tempos, para que nós não sejamos arrastados para um lado ou para o outro, por posicionamentos que não se coadunam com o Evangelho de Cristo, com a lei de Deus. Vigilância. Vigilância, porque herodianos e fariseus e tantos outros tentam nos enquadrar nesse grupo ou naquele grupo, e Jesus não se enquadrou em nenhum. Jesus passou no meio de todos eles, dialogou com quem queria dialogar, mas não se deixou envolver por quem era movido pelos seus interesses, pelas suas segundas intenções e hipocrisias. Jesus passou no meio deles, porque ele tinha um caminho seu a seguir. Nós às vezes precisamos aprender a passar no meio de muitas coisas que nós ouvimos, porque de um lado ou do outro, dessa ou daquela maneira, elas não correspondem à lei de Deus. Vigilância, vigilância. Nossa lealdade primeira como cristãos
é ao Senhor e à sua lei. Nossa lealdade primeira significa que nós não hipotecamos a nossa alma a nenhum tipo de ideia ou de projeto humano que não tem lugar para Deus, ou que não dá à lei de Deus o seu verdadeiro lugar na integridade, na pureza do seu ensinamento. É preciso que nós aprendamos a, no nosso coração, discernir e separar todas as coisas para reter o que é bom, lançar de lado aquilo que não convém ao cristão. Pode ser até algo permitido, mas aquilo que os homens permitem nem sempre é aquilo que nos convém para a eternidade. Nós temos uma cidadania nesse mundo e precisamos aprender a ser corretos com ela e usá-la e honrá-la, mas nós temos uma cidadania também no reino celestial, na Jerusalém celeste, e essa é eterna. E é o nosso compromisso com esses valores e com a clareza deles que deve nos ajudar a discernir também entre as coisas permitidas aquelas que não nos convêm. E mesmo aquelas coisas permitidas podem ser questionadas por aqueles que têm como lei a lei de Deus. Podem questionar, podem relativizar. Não podemos, como às vezes o mundo quer fazer, absolutizar aquilo que é relativo. Nós já ouvimos muitas vezes se falar do relativismo, que é relativizar o que é absoluto. Deus é absoluto, a verdade de Deus é absoluta, mas hoje em dia todo mundo relativiza isso, né? Mas não é bem assim, é a verdade, mas é a sua, não é a minha. O risco muito próximo desse, que parece o contrário, mas que na realidade é uma consequência desse relativismo, é a gente querer ou acabar absolutizando o que é relativo, abraçando uma ideologia, uma ideia e tornando um absoluto, quando na verdade ela pode e deve às vezes ser questionada e revista e repensada e reformada. Vivemos em tempos confusos, mas nós cristãos somos chamados a discernir e temos critérios para discernir. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus, não porque alguém falou, mas porque a gente foi buscar e compreendeu e percebeu o fio da meada, o espírito da palavra. É preciso que nós usemos as ferramentas que Deus nos deu para discernir os sinais desse tempo e os desafios do nosso tempo, que nós estamos vendo aqui hoje, são às vezes bastante parecidos com os desafios que Jesus enfrentou. Não esqueça, a nossa primeira lealdade, o nosso primeiro empenho é não sermos injustos com Deus, deixando de dar a Ele o que é dele. Quando nós damos a Deus o que é de Deus, todo o resto se apruma. E a Deus nós não damos pedaços do nosso tempo, pedaços da nossa vida, pedaços dos nossos planos. A Deus nós damos o todo do nosso coração. E quando nós damos a Deus o nosso todo, o nosso tudo, e quando nós temos um compromisso com Deus, que tem a ver com a nossa vida financeira, profissional, conjugal, política, no nosso lazer, quando nós damos o nosso tudo a Deus, entendemos que a nossa vida com Deus tem a ver com cada área da nossa existência, nós arrumamos o resto, tudo vai para o seu lugar com equilíbrio. Caso contrário, nós acabamos sendo engolidos e atropelados por ideias humanas que nos seduzem, que nos envolvem e que nós esperamos que preencham espaços em nós que só são preenchidos pelo Senhor. Convido você nesse dia de retiro, de reflexão, a pensar um pouquinho no seu lugar, nesse momento que nós estamos vivendo. Existem momentos em que é preciso ouvir mais do que falar, esperar para falar,
não se sentir pressionado para assumir posições, muito menos quando elas são extremadas de maneira imediata. É preciso que a gente esteja bastante em comunhão com Deus, atento ao desenrolar dos fatos, para que a gente possa tomar atitudes e ter palavras prudentes. Prudência não significa inação, não vou agir, vou ver no que vai dar. Prudência significa agir e falar quando você tem elementos suficientes para tomar uma decisão, para dizer uma palavra adequada. Antes disso, é ansiedade e precipitação. E a gente sabe muito bem o quanto a nossa ansiedade, às vezes, coloca a gente em enrascadas. Dê a César o que é de César, mas em primeiro lugar, dê a Deus o que é de Deus. Você carrega dentro de você a imagem e semelhança do Senhor. Ele tem direito à sua vida. Se no âmbito humano, César tinha direito ao imposto, porque as moedas que eram usadas eram cunhadas por ele, portanto uma parte delas devia voltar para ele, muito mais nós que temos a nossa existência inteiramente devida ao Senhor, precisamos aprender a dar a Ele o que a Ele pertence, nossa lealdade primeira, nossa esperança última, nossos valores mais significativos. Quando nós aurimos e devolvemos isso das mãos de Deus, o resto vai para o lugar. Caso contrário, nós corremos o risco de nos tornar idólatras, dando a César o que é de Deus, colocando nas mãos dos homens o que só se pode colocar nas mãos de Deus, buscando nas mãos dos homens um equilíbrio, uma segurança, um ponto, um eixo que só pode ser encontrado em Deus. Que o Espírito Santo nos dê discernimento para esses tempos tão desafiadores, para que a gente possa, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, discernir todas as coisas, ficar com o que é bom, lançar fora aquilo que não convém ao cristão. Que o Espírito do Senhor abençoe você, ilumine sua mente, dê a você pensamentos equilibrados, prudentes, para que você possa agir e falar segundo a direção do Senhor. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, até logo, meu irmão, minha irmã queridos. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem inflamar o meu ser, vem renovar o meu canto, vem Espírito Santo, vem, Espírito Santo.